Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da Batalha das Termópilas. Já ouviram falar da Batalha das Termópilas? Para mim é uma das maiores e melhores batalhas que o mundo já viu. Eu vou explicar para vocês. Sabe aquele filme lá 300? Ah, que tinha até o Rodrigo Santoro lá com o personagem do Xerxes. Aliás, o Xerxes, segundo a história, parece que ele era um cara muito alto mesmo. Segundo dizem lá, tipo 2,5 metros, 2,40 metros, uma coisa bem surreal mesmo. Vá lá. Então aconteceu o seguinte, que, aliás, Xerxes, ele era filho de Dario, rei da Pérsia, e neto de Ciro, o rei da Pérsia. Então o cara tinha uma bagagem enorme lá de ser rei. E aconteceu o seguinte, Xerxes, ele queria dominar o mundo, estava dominando o mundo, e quis, então, pegar aquela região lá, região da Grécia. O que motiva as batalhas no mundo, basicamente, são duas coisas, terra e água. É o que eles precisam. Tirando, lógico, ali, tipo, Alexandre da Macedônia, né, ele chegou um momento lá que conquistar para ele era só uma questão de vaidade. Mas as conquistas do mundo, se vocês forem analisar, elas buscam basicamente isso, terra e água. Eles precisam disso para manter o seu povo vivo. Vai lá. E aquela região lá, a Grécia, ela é extremamente fértil em relação à Pérsia. Para quem não sabe, a Pérsia é o Irã hoje. Então aconteceu que Xerxes, ele decidiu invadir Atenas. O pai dele tinha tentado e não tinha conseguido. Aí chegou a vez dele de tentar invadir Atenas. E ele foi para cima de Atenas, foi para cima. Só que, para chegar até Atenas, ele teria que passar por uma região muito montanhosa, um estreito. Estreito das Termópilas. Esse nome Termópilas deriva porque lá, na época, tinha muitas águas quentes, né? Então foi dado esse nome. Em grego, né, portas quentes, se for traduzir assim, uma tradução livre. Então, Xerxes ele teria que passar por esse estreito para poder chegar até Atenas. E aí é que entra Leônidas, lá do filme 300. Leônidas era o rei de Esparta, porque na época lá aquela região era dominada por cidades-estado. A Grécia, tinha Atenas, Esparta, enfim. Esparta era uma cidade guerreira. As crianças, elas já nasciam sabendo que iam ser guerreiros. Desde criança eram treinadas para isso. Então, Xerxes, ele ia invadir Atenas por aquele estreito, que era o que dava para fazer da época. E para vocês terem uma ideia, era assim, tinha de um lado aqui a montanha, a rocha, e de outro lado o desfiladeiro, ou seja, aquele barranco alto que caía no mar. E era um estreito, muito estreito. Mas quando fala estreito, é estreito mesmo. Era tipo assim, segundo os historiadores, era algo no máximo ali, ó, 10 metros de largura. Dá para colocar 10, 12 homens assim, enfileirados um ao lado do outro. E foi ali que Leônidas esperou os persas. E aí é que entra a beleza da batalha, se é que a gente pode dizer que uma batalha tem beleza. Então imagina só, aquele estreito, 10 metros, lá 12, no máximo 15 homens enfileirados. E os espartanos, eles eram mestres das falanges, ou seja, como é que funcionava? Os espartanos se posicionavam de tal modo com as suas lanças, com seus escudos ali, ó, naquele estreito, que os persas, estimado ali, ó, em tipo 250 a 300 mil homens. Heródoto, ele fala que tinha 5 milhões, mas Heródoto era um historiador da época. Mas, vá lá.
250 homens contra 300 em parte. É mais ou menos, é tipo assim, 300 eram os homens de elite de Esparta, mas tinha junto com eles cerca de 7.000 homens que também foram ajudar na batalha. Mas quem ficou no estreito foram os homens de Leônidas, os 300. Então vai lá. Então tinham aqueles homens lá, esperando os espartanos. Aí esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e os espartanos ali esperando. Até que Xerxes falou, vai, eles não vão se entregar mesmo, então senta o pau, vamos pegar aí esse pessoal facinho. E os exércitos persas foram para cima. Só que chegou naquele estreito, só podia entrar 10 homens. Tinha 250 mil para trás, mas só podia passar 10, 12. E foram para a batalha. Então os espartanos ali, segurando, vinha os persas, batalhavam. E eles eram mestres nesse tipo de batalha, de corpo a corpo. E os persas, eles foram perdendo homens. Imagina, você está numa batalha aqui, segurando, corpo a corpo. Os espartanos matando os persas. Aí, os espartanos davam um passo para trás, 2 passos para trás. Os persas iam para cima dos espartanos. Só que pisavam nos corpos mortos dos persas. Então imagina, você em cima de cadáveres, tentando lutar contra homens especializados. Era difícil. E outra coisa, o exército persa não era composto só de persas, porque os persas, eles iam conquistando, só que eles conquistavam uma região e obrigavam os homens a fazerem parte do exército persa, ou seja, ali a maioria eram homens desmotivados, que estavam ali lutando por uma causa que não era deles, ou seja, estavam lutando pelo povo que haviam conquistado. Era um exército desmotivado. E vai lá, continuavam lutando. E eles estavam perdendo, porque não tinha chance. Só que, aí é que entra a traição. Tinha um sujeito lá chamado Eufiates, um grego. Sabe-se lá o que motivou esse sujeito a fazer isso. Ele saiu dali, de onde ele estava, e foi lá no acampamento persa. Chegou e falou: eu sei como vocês podem vencer. Eu conheço uma passagem que quase ninguém conhece e vou ajudar vocês. Só que eu quero alguma coisa. Bate pronto, Xerxes, opa, é o que você quiser. Eu vou te fazer rei. O que você quiser nessa terra, eu vou te dar. E aí, esse cidadão, ele ensinou os persas a passarem pelo lado do estreito, onde estavam Leônidas e os seus 300, e chegarem na retaguarda. E naquela passagem tinha o que não mais que 100 homens guardando por uma possível, alguma coisa, alguém tentasse alguma coisa. E rapidamente eles foram mortos. Então o exército persa, ele deu a volta e começou a atacar as costas de Leônidas. E aí o que fez? Leônidas viu que para frente não tinha como ir. Lado direito não tinha como, lado esquerdo não tinha como, para trás não tinha como. Então ele falou, lembra aqueles 7.000 homens também que estavam ajudando? Ele falou, essa batalha aí já está perdida. Vocês podem ir embora. Eu não vou ficar aqui com os meus 300. Eu não vou, mas se vocês quiserem, vocês podem ir. E eles foram. Só ficou ali mais ou menos 700 homens. E a batalha se tornou mais sangrenta. Leônidas começou a recuar.
o exército persa começou a coçá-lo por trás, começou a ser espremido, até que ele perdeu a batalha e foi morto, foi decapitado. E aí os persas, eles entusiasmados, né, conseguimos. Só que ao mesmo tempo tinha uma batalha no mar. Os barcos persas iam se confrontar com os barcos de Atenas. Só que Atenas é Atenas. Atenas recuou, dando a impressão que estava fugindo. E ali, do mesmo jeito, é um estreito. Os barcos persas começaram a se trombar um com o outro, naquele afã de ir atrás, e os atenienses chegaram e destruíram a frota persa. E ali Xerxes literalmente fugiu. Ele voltou para suas terras. Só que antes disso, Xerxes conseguiu alcançar Atenas somente para queimar. Ele queimou tudo em Atenas. E não matou ninguém lá, sabe por quê? Porque aquela batalha em que Leônidas e aqueles poucos que ficaram com ele tomou tempo suficiente para que os atenienses saíssem de Atenas e se abrigassem. Por isso que eu falo para vocês, é uma das batalhas mais fantásticas que o mundo teve. A história do mundo teve muitas batalhas. E essa é uma das mais lindas batalhas que o mundo já viu. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe aí, é muito interessante. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê um joinha, um abraço a todos e até mais.